Olá, meus amigos. Bem-vindos ao último episódio dos Contos de Horror da Mimi. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aos meus amigos Bruna, Giovanni e Tom pelo apoio e por estarem curtindo as histórias. Muito obrigado, pessoal. Agora vamos ao conto. A história começa com Naoto, Mimi e a amiga da escola deles, Misa, voltando para casa depois da aula. Naoto e Mimi estão em uma discussão acalorada sobre a existência de fantasmas e o além-túmulo. Mimi está levantando a voz para ele, dizendo que isso existe sim, e que muitas coisas inexplicáveis têm acontecido com ela ultimamente, e que ele fez parte de algumas delas. Ainda assim, o cético Naoto diz que não acredita em nada daquilo, que era tudo impressão dele e dela, e que nada era real. Mimi então se irrita, ela se sente pessoalmente ofendida com isso tudo, pega a mão de Misa e diz que já chega, e que ela está cortando relações com Naoto e não quer mais saber dele. Frustrado, ele grita que também não quer mais saber dela e que ela é muito tonta por acreditar nessas coisas. Quando já estão longe, Mimi ainda está nervosa, dizendo que aquilo tudo é real sim, que fantasmas existem. E então, para surpresa dela, sua amiga Misa diz a ela que acredita também. Ela também acredita em fantasmas, espíritos e no além-túmulo. Imediatamente, Mimi se sente mais calma e feliz e diz a ela que é por isso que elas são melhores amigas. Porém, Misa continua com um olhar meio triste e diz: "Você quer saber por que eu acredito? Vem que eu vou te mostrar." Ela então leva a Mimi até uma casa antiga, destruída pela metade. Ela diz que essa era a casa que os avós dela moraram, mas que o processo de demolição teve que parar no meio, pois eles encontraram um buraco misterioso embaixo do chão da cozinha. O buraco no chão parecia um túnel para baixo, com uma escada de cordas para descer. Misa diz que gostaria de mostrar algo para Mimi que está lá embaixo. Mimi fica insegura, mas ela diz que está tudo bem, que ela vai primeiro e que tem uma lanterna. Então, Misa começa a descer as escadas e Mimi a segue. Chegando lá embaixo, elas encontram uma pequena sala quadrada de paredes brancas velhas e amareladas, num chão de tatame. Quando Misa liga a lanterna, ela revela uma pequena mancha avermelhada em uma das paredes brancas, do tamanho da palma de uma mão, perfeitamente redonda, como se sangue seco estivesse grudado na parede. E naquele momento então, Misa conta a história daquela sala, que essa casa pertencia aos avós dela desde sempre, e que seu tio queria demolir a casa para reconstruí-la, por ela ser muito velha. O avô foi contra, pois a casa tinha muito valor sentimental para ele. Mas, no fim, o tio conseguiu demolir a casa à força, até que a equipe de demolição encontrou um buraco misterioso embaixo do chão da cozinha. O avô e o tio desceram lá para investigar o que era aquilo. Foi quando eles viram a mancha vermelha na parede branca. Por ser perfeitamente redonda, o avô estava convencido que aquilo era o símbolo do Japão, a bandeira do Japão, não é? Então ele chegou à conclusão de que aquilo era um espaço de adoração e que o chão de tatame provava que pessoas ficavam ali por um certo tempo. Aficionado por esse encontro, o velho decide ficar ali. Ele constrói uma tampa em cima do buraco e fica trancado lá embaixo naquela sala por muito tempo. A avó e o tio batem na tampa pedindo para ele sair, mas o velho não responde. Então, depois de um tempo, quando abriram a tampa, descobriram que o velho tinha sumido. Um tempo depois, a avó de Misa também desapareceu sem explicação. Depois disso, o tio levou Misa lá para baixo, na sala, e contou a história para ela. E diz que os velhos podem ter desaparecido por causa daquela sala. Ele mostrou a mancha para Misa e disse a ela que ela está um pouco mais vermelha, um tom mais intenso de vermelho, desde os desaparecimentos dos avós, e que ele estava decidido a descobrir como eles desapareceram.
E esta foi a última vez que eu vi meu tio, disse Misa para Mimi, que ainda estava lá no buraco. E a propósito, parece que a mancha ficou mais vermelha desde a última vez que a vi, aponta Misa. Como se a mancha na parede ficasse mais e mais intensa para cada pessoa que desaparecia. Mimi chega à conclusão de que aquele lugar era sinistro demais para ela, e ela pede para que as duas vão embora. E assim elas sobem as escadas e deixam aquele buraco para trás. Enquanto saíam da casa, Misa diz que a polícia não acreditou naquela história. Mas Mimi acredita. Ela ainda completa dizendo que pessoas como Naoto é que tornam tudo muito mais difícil, e que se ele estivesse ali, ele provavelmente iria rir delas e fazer pouco caso do desaparecimento dos avós. Misa diz que quer chegar ao fim disso. Ela quer descobrir como e por que seus parentes desapareceram. As amigas se despedem e vão para casa, onde elas acessam Teacher Horror Stories no YouTube, um lugar para viver histórias de terror na segurança do lar. Ou será que não? Faça como elas, clique no gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e quem sabe ative o sininho para receber notificações de outras histórias como essas. E agora, de volta ao conto. Os dias vão se passando, Mimi e Naoto mal se encaram na escola. Quando eles olham na direção um do outro, eles viram a cara. Obviamente eles sentem falta de estar juntos, mas nenhum dos dois vai dar o braço a torcer. Misa está sentada ao lado de Mimi, e então chama a atenção dela dizendo que ela descobriu algo novo na investigação dela, de algo que talvez possa levá-la a descobrir o mistério. Quando pergunta o que é, a garota só responde: é mais fácil te levar ao local para te explicar do que falar aqui. Ela diz isso olhando de relance para Naoto, como quem diz: tem muito cético aqui. Mimi fica curiosa e aceita ir com ela depois da aula para a casa demolida. Quando chegam lá, as duas vão até a cozinha onde fica o buraco e Misa aponta para o buraco dizendo: tá bem ali, ó. Olha ali. Então Mimi inocentemente se aproxima do buraco para ver o que é. Ela diz: o que? Não estou vendo nada. Então a traiçoeira Misa empurra a sua melhor amiga para dentro do buraco. Mimi cai de costas e fica atordoada, gemendo de dor. Então Misa desce as escadas atrás dela, pega o celular de Mimi e diz: vou ficar com seu celular. Seria complicado se você pudesse pedir ajuda. Ela sobe as escadas de volta enquanto Mimi ainda se recupera da pancada, perguntando o que diabos está acontecendo. Então Misa olha lá de cima, recolhendo as escadas de corda e diz: me perdoa, Mimi. Era mentira que eu achei uma pista para desvendar o mistério. Mas é verdade que os meus avós e meu tio sumiram aí dentro. Então agora eu vou fazer você sumir também. Mimi não entende, ela pergunta por que disso tudo. Mas a fria Misa simplesmente diz: tchauzinho, e cobre o buraco com a tampa. Mimi fica sozinha no buraco, gritando por ajuda, tentando pular para alcançar a tampa, batendo nas paredes, tentando achar um jeito de sair. E num outro canto da cidade, Naoto está triste olhando para o mar no pôr do sol, e Misa está com ele. Ela marcou um encontro com ele, queria dizer uma coisa. Então ela diz que é muito estranho nesse momento, mas aproveitando que Mimi terminou com ele, ela queria dizer que sempre gostou de Naoto, que acha ele muito atraente, e pergunta a ele: o que você acha de mim, Naoto? O que você pensa sobre mim? Ele fica em silêncio, pensando em sua resposta. De volta para o buraco, Mimi estava arfando por ar, tentando arrancar uns pedaços da parede, tentando desesperadamente abrir uma maneira de escapar. Quando então, ela nota que a mancha atrás dela ficou maior. Aquilo que era antes do tamanho da palma de uma mão, está agora tomando quase toda a parede. E não só isso, ela consegue ver a mancha se espalhando e ficando maior e maior. Logo, a mancha está tomando as paredes laterais e também o chão. Até mesmo os cadernos e a mochila de Mimi que estavam no chão começam a ficar vermelhos. Ela começa a gritar por ajuda,
desesperada, enquanto aquela sala vai ficando toda vermelha ao seu redor. De volta a Naoto e Misa, quando ele abre a boca para responder a pergunta da garota, ele tem um estalo em sua mente, como se alguém estivesse gritando por ajuda, como se alguém estivesse chamando seu nome. Misa pergunta o que aconteceu e ele diz nada, foi só impressão minha. De volta a Mimi, aquele buraco, aquela mancha vermelha está tomando tudo à sua volta, começa a subir pela sua perna, como se estivesse tentando tomar o seu corpo. Em um último suspiro de desespero, ela grita o nome de Naoto. E então, sem explicação, Naoto arranca a tampa do teto, gritando pelo nome dela. Desesperado, ele estende a mão e pede para que ela agarre. Ele puxa Mimi para fora do buraco enquanto vê aquela mancha se esticando, como se estivesse tentando agarrá-la. Ela está em pânico, tentando falar algo como o círculo vermelho quer me pegar. Ele não entende nada, mas a assegura que agora está tudo bem. Então ele tampa o buraco de volta. Ele pergunta a ela o que ela estava fazendo no lugar daquele. E ela pergunta, como é que você sabia que eu estava aqui? E então ele, sem conseguir se expressar direito, diz, eu não sei. Eu tive a impressão de ter ouvido sua voz chamando meu nome. E então eu fui seguindo os gritos e cheguei nessa casa. Cheguei nesse buraco e eu sabia que você estava lá embaixo. Eles se abraçam e então de relance os dois veem Misa de pé no canto da casa de cabeça baixa, chorando. Eles decidem não falar com ela. Simplesmente vão embora. E essa foi a última vez que Misa foi vista. Ela também está desaparecida. Um tempo depois, a casa foi demolida e aquele quarto foi soterrado. Os contos de Mimi acabam aqui. Ela então não teve mais nenhum tipo de encontro sobrenatural dessa forma, mas ela ficou modificada para sempre. Pro resto de sua vida, Mimi via formas humanoides em sombras comuns, e sons em seus ouvidos soavam de lugar onde não tinham nada. Espero que tenham gostado.